Take your shoes off. Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia. E eu sou o podcast Shoes Off. Toda segunda e quarta estamos aqui. Não deixem de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E hoje estamos com uma psicóloga. Gente, vocês pedem muito pra gente falar de relacionamento aqui. Então a Mari veio pra cá pra gente falar sobre o quê? Relacionamentos. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, menina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter topado. Obrigada, eu que agradeço. Mari, antes da gente entrar na pauta relacionamento, como que veio a sua paixão por psicologia? Da onde surgiu essa ideia? Assim, eu sempre fui muito aquela pessoa que sabia só que queria fazer alguma coisa da área da saúde, não sabia muito bem o quê. E eu sempre fui a pessoa que as pessoas recorriam pra conversar. Sabe aquela amiga que, com quem falar? Era eu. E eu tinha essa habilidade, assim, escrever com palavras, assim, sabe? De alguma certa forma. E aí eu prestei para nutrição e psicologia. Falei, vou ver o que vai vir a partir disso. Acabei passando em psicologia e tudo mais. Entrei meio sem saber mesmo na área. Fui mais no escuro. E aí, durante a faculdade, fui começando a entender o que era. Me arrisquei ali no meio dos estágios, entendendo o que era esse lado também humano, né? De lidar. Trabalhei muito com criança. Não pensava em trabalhar com relacionamento a princípio. Mas fui gostando muito, assim, do que era na prática isso, sabe? E aí, quando eu saí tudo da faculdade, comecei a postar vídeos falando sobre, inicialmente, sobre temas gerais. Depois eu comecei, dentro desses temas, entrou relacionamento e eu via que era o que dava mais demanda. Bomba, né? Era o que mais bombava, assim, que a galera mais sofre. E aí eu comecei um pouco mais para essa área, então meio que essa área, assim, foi me levando muito mais do que eu escolhi, assim. Mas no final das contas, hoje eu gosto muito, me identifiquei muito, assim, e vejo muito sentido, muito propósito nisso que acabou seguindo, sabe? Quem ainda não segue a Mari, vamos lá seguir, gente, porque ela faz várias reflexões no Instagram e no TikTok que são maravilhosas, então... Sim, não, nem fale, assim, e às vezes eu lido muito, assim, com mensagens de pessoas que tem essas questões de relacionamento, hoje em dia é um tema muito falado mesmo, porque as relações estão diferentes também de uma certa forma, e às vezes um vídeo que fala ali de um tema muito específico, né, existe um padrão de comportamento muito específico dentro de relações que, às vezes, uma situação se encaixa para muitas pessoas, então você vai lá, fala alguma frase, algum texto lá específico. Muita gente fala, nossa, mas você tá vendo minha vida, né? Você tá lendo meus pensamentos, porque realmente existe um padrão ali, né? De muitas coisas que acontecem. Então... Quais são as situações, assim, que você mais vê das pessoas se identificarem? É o que? Relacionamento tóxico, ciúmes, o que você diria? Eu acho que hoje, aquele estado de obsessão dentro das relações, que é aquela ideia de eu começo a despertar um interesse por alguém ali, só que essa pessoa, ela começa sendo muito envolvente ali e tudo mais, e ela some, aquela coisa do ghosting e tudo mais. Quando acontece essa ausência, depois de ter despertado um interesse, é muito comum que venha uma obsessão dentro disso, que é aquela coisa de a pessoa percebe que tem ausência da pessoa, ela fica ali se questionando o que aconteceu, por que tá acontecendo isso com ela, o que ela pode ter feito de errado, se tem alguma coisa de errado com ela, passa uma série de questionamentos a partir disso. Então, é como se ali fosse gerando um pensamento um pouco obsessivo sobre aquela pessoa. Você começa a querer ir atrás daquela pessoa, querer estar, pertencer a esse lugar, você coloca aquela pessoa num pedestal ali. É muito comum esse processo de obsessão acontecer. E aí, quando a gente, né, eu até recebo muitos pacientes que vêm lá e falam assim, não, porque é a pessoa da minha vida. Como assim, né? Eu tive ali toda uma relação, toda uma questão com ela e ela sumiu. E fica sem entender, porque dava a entender alguma coisa no início. E é aquilo, né? Muito mais o que a sua obsessão tá te levando do que a ideia realmente que é a pessoa dessa vida. Como que a pessoa da sua vida pode te colocar numa posição como essa, sabe? De tanto questionamento, de falta de responsabilidade afetiva. Então, tem muito esse lado, né? As pessoas confundem muito. Eu acho que isso é uma coisa muito presente também, hoje em dia, assim, sabe? Dessa ausência, esses termos novos, ghosting. É muito real, assim, sabe? Muito se fala hoje, né, dos relacionamentos. As pessoas não têm paciência pra fazer com que dê certo. Ao mesmo tempo, tem muita gente que é insistente demais e fica muito ali naquela situação, já acabou e a pessoa não percebe.
Como que você consegue falar pra pessoa, tipo assim, entenda que a partir daqui não existe mais relacionamento? Quais são os sinais que a gente tem que entender, que a gente tem que conseguir enxergar que acabou, sabe? Siga a sua vida, que esse relacionamento não existe mais. Eu acho que é muito assim, é tudo muito construído desde o início, né? Quando a gente tá ali dentro de uma relação, é muito comum ali a gente se ver muito atraídas, às vezes, por pessoas que inicialmente são muito envolventes, muito convincentes. E com o tempo elas podem mostrando não ser ali aquilo que elas davam inicialmente. Nesse momento em que a gente começa a ver a quebra da idealização ali, porque nesse início a gente começa já a idealizar, né, aquela pessoa, colocar ela na nossa vida, se imaginar com ela. E com a realidade, muitas vezes começa a se mostrar totalmente diferente, é difícil a gente fazer essa quebra, né, de abandonar a fantasia ali que eu criei para abraçar ali o que tá realmente acontecendo daquela pessoa. Eu não quero aceitar muitas vezes. Só que esses sinais, eles ficam ali muito claros a partir da intenção, da questão que a pessoa faz. Essa coisa, por exemplo, também uma coisa que eu recebo muito, né, de mensagem, assim, o quanto a pessoa me responde tem a ver com o interesse dela, né? Se ela tá ali me respondendo toda hora. Não é, as pessoas têm vida também, né? Elas têm trabalhos, mas não é esse o ponto da frequência ali de toda hora. É muito mais na questão e na intenção que as pessoas colocam ali, de te ver, de estar junto, de dar essa atenção de fato, sabe? Então, se a gente já percebe esse descaso um pouco dessa ausência ali presente, sabe? Quem quer, dá um jeito. Isso é uma coisa que eu percebi muito lidando com o relacionamento. A pessoa que realmente está interessada, ela faz essa questão ficar aparente, sabe? Então, a gente já começa a sentir desses sinais. Quando a gente percebe que é um ambiente que já gera muito questionamento para nós, sabe? A gente tá ali, mas tá, assim, muito na dúvida do que fala, se fala determinadas coisas, se leva para um ponto a mais ou não, e aí fica aquela angústia. Isso já é um sinal de um ambiente inseguro, Sim. de certa forma. É que o sim é muito claro, né? Muito. Você não tem dúvida, assim, de que a pessoa quer. Muito. E você já sofreu por amor? Sim. Não, muito, né? Assim, a gente passa por muita coisa e também por esse lado da psicologia, eles têm um lado muito humano, você lida diretamente com o sofrimento humano, de certa forma, vivências. É uma profissão que te coloca em contato muito com as suas questões também. Porque você lidar com o outro é você também ter que ter essa empatia para lidar com o outro. E a gente só desenvolve empatia passando pela situação, entendendo de fato o que é se colocar no lugar do outro. Então, de alguma forma, eu sinto que muitas das questões que eu passei na minha vida, mesmo sendo jovem, me levaram a entender o que esses pacientes, o que essas pessoas que hoje eu tô ali, né, ajudando, passam. O que me facilita me colocar nesse lugar e instruir ali de alguma forma. Mas sim, né? É um processo que eu acho que tá todo mundo sujeito, todo mundo vai passar em algum momento. A gente aprende muito com as relações, porque as relações, elas... É aquele contato afetivo ali que é mais similar ao que a gente tem, por exemplo, da nossa família, sabe? A nossa família ali é o primeiro contato afetivo que a gente tem. Nem sempre isso é efetivo e a gente vai buscar isso em outros lugares com o decorrer da vida, né? E quando a gente começa a ver da onde vem, isso vem do externo e vem das relações afetivas, a gente começa a entrar nessa comparação, muitas vezes, nas questões internas. Essas pessoas de fora colocam ali várias questões internas nossas. Então, já namorei muito também ao longo da minha vida. Estive um tempo solteira, significativo ali de 4 anos. Eu também, fiquei 4 anos solteira. E eu comecei a namorar recentemente. E eu também. Então, acontece isso, né? E esse tempo solteira... Dá pra entender muita coisa, né? De como tá as relações hoje. É muito louco, mudou muito mesmo, sabe? E isso me colocava também em contato com meus pacientes, assim, de entender também o que eles estavam passando de uma certa forma, sabe? Sabia que eu tenho um... não é close friends, como é que é o nome do... Meu daily. Eu tenho um daily que eu sempre... logo antes de eu namorar, eu fiz uma viagem com 4 amigas solteiras pra Europa, e eu tava dividindo absolutamente tudo nesse daily. Tudo super feliz, nunca estive tão... Porque assim, eu fiquei 4 anos e são fases, né? Tem fases que você tá muito bem solteira, tem fases que você fica meio tipo, não tô afim de sair e ver gente. Aí fase tá afim de sair, enfim, por aí vai. E aí eu tava numa fase bem dessas, leve e me divertindo. E aí quando eu voltei,
eu conheci o meu atual namorado lá, então eu voltei já engatada com ele e aí comecei a namorar. Muitas meninas me mandaram mensagem, tipo, eu estou há anos solteira, parece que não tem ninguém, o que você fez? Tipo, aonde que você arranjou? Inconformada. Às vezes eu não sei nem o que responder, porque é que parece clichê, as pessoas ficam irritadas quando elas escutam isso, mas assim, quando tem que acontecer, acontece de uma forma que você não tem nem como explicar. Né? Total. E as pessoas hoje me perguntam, tipo, será que eu tô mais crítica? Ou será que realmente não tem tanta opção? O que você acha? E assim, isso é um ponto muito real, assim, né? Quando é pra acontecer, eu também acredito que é muito direcionado, assim, né? A gente nem entende muito bem como acontece, mas quando eu vejo muito isso, né? As pessoas falando assim, não existem pessoas pra mim, onde que acham as pessoas certas. Só que também vai muito ali do que tá associado a nós. Às vezes a gente tem muitos bloqueios emocionais mesmo, internos, que impedem também a gente de estar com as boas pessoas, sabe? Porque às vezes eu entro naquele processo, eu sou muito seletiva. Só que o que é essa seletividade de fato, sabe? Muitas vezes é uma questão muito mais ligada às questões externas, sem antes mesmo eu conhecer aquela pessoa de fato e o que ela tem a oferecer, do que eu me apegar ali à ideia de querer estar numa boa relação, sabe? Então, eu preciso também avaliar o quão eu tô me permitindo, porque é diferente eu estar ali livre pro mundo, vivendo as experiências, né? Não, mas eu tô me permitindo, eu estou indo pros lugares, ficando com as pessoas, mas o quanto você tá realmente disponível para você conhecer essas pessoas, para você se abrir para esse processo, porque exige muito de nós, a gente tem que quebrar várias questões internas, tem muito disso, né, de a gente ter alguns bloqueios, assim, de pensar o que pode diferir do que a gente sempre idealizou. Então, às vezes, a gente tem ali um checklist de uma pessoa que a gente imagina, né, um padrão mais ou menos estabelecido, e aí, quando vem as pessoas que são boas, mas ele é tão legal, mas eu não me interesso por ele, sabe? Eu não consigo me permitir quebrar também esses conceitos em mim que talvez estejam mais associados ao externo do que a pessoa, sabe? É verdade. Eu lembro uma vez, né, uma época que a Júlia tava solteira e eu mandei pra ela um meme que falava assim, tipo, o cara, como é que era? O cara que você tá se relacionando, ele anda torto. Ai, não quero mais. Aí o outro cara, tipo assim, te chuta, fica com alguém na sua frente, te xinga, não sei o quê, é o amor da minha vida. Tipo assim, como é que você lembra disso? Lembro. Como é que era? Como se assim, a pessoa que você viciou que ela é pra você, qualquer coisa que ela faça, é tudo bem. O cara te maltrata, te chuta, te xinga, tudo bem. Aí um cara que é bacana, porque ele respira antes de tomar o guaraná, é determinante pra você não ficar mais com ele. Como a nossa régua, ela é deturpada. Não, assim, parece até que eu me relacionei com um cara que me xinga. Não, isso... O meme, é o meme. Não, exato, foi um meme pra gente dar risada. Não, a régua das pessoas são muito deturpadas. Sim. Elas aceitam coisas de pessoas, e aí quando vem uma pessoa legal, uma mínima coisa é o suficiente pra você não querer olhar pra pessoa. Tem um meme, achei que até que você fosse falar desse meme. Tem um meme que é assim, sou muito seletiva. Aí você vai pro lado e é assim, nossa, mas você só seleciona a cara bosta. Porque tipo assim, você não escolhe ninguém. O que você escolhe é um merda. Sempre um. Exato. Não, mas tem isso, né? Tem muito. E, Má, o que você acha? A gente comenta muito disso aqui, sobre amizade entre ex-namorados. O que você acha sobre isso? Eu acho que eu acho que é possível, mas não por muito tempo, sabe? Tudo vai depender de como esse término aconteceu, de fato, né? E se foi numa boa relação ali, se foi num consenso. Às vezes é difícil você se desprender realmente da pessoa. É isso, tudo vai depender muito de como acabou. Mas eu acho que é meio que inevitável os caminhos da vida irem seguindo nesse processo, né? Porque em algum momento você vai começar a se relacionar com alguma outra pessoa, essa outra pessoa também. Já não cabe mais. É claro que isso é possível. Existem ali pessoas que mantiveram ali amizades com ex, né? E ficou só na amizade e o casal não liga. Mas eu acho que é muito pouco provável dentro das possibilidades, sabe? Que em algum momento, por mais que você não tenha nenhuma questão com aquela pessoa, esse afastamento aconteça, sabe? Porque, até me colocando nessa posição, assim, eu acredito que
eu não gostaria de manter uma relação em respeito à pessoa que eu tô, sabe? Com o tempo, assim, eu posso não ter nada contra essas pessoas, mas eu não acho que seria legal pra essa pessoa que eu tô, e eu também acho que não gostaria que essa pessoa que eu tô mantivesse ali uma relação nesse sentido, com o tempo, sabe? Eu nunca estive com alguém que essa pessoa tinha relação com a ex. Isso pra mim não Exato. existe. Eu já fui muito amiga do meu ex mesmo, até ou ele tá namorando ou eu tá namorando. Exato. Eu Não, acho não que é tem como você tá namorando e você continuar. Eu acho que eu não aceito. Acho não, eu não aceitaria. Não sei se eu tô sendo um pouco rebelde, mas assim, acho que não eu tem também como. não. É justo, eu acho, sabe? Assim, faz parte da vida da pessoa, de um sentido afetivo ali. Muito forte. Muito forte. É que uma coisa é ter carinho, né? Ter respeito, ser Que isso educada. é maravilhoso. Que é ótimo, eu também acho. Outra coisa é ter uma amizade frequente. Sair com seu ex, falar no telefone, trocar mensagem. Isso... É porque é isso. Por mais que seja uma pessoa que te passe segurança, você tá com alguém que te traga esse sentimento... É natural que você traga algumas ideias que te associam a uma insegurança sua ali, sabe? Naquele lugar, de pensar que já aconteceu um momento ali, uma história com aquele lugar, sabe? Então, eu acho que é meio que inevitável que isso venha acontecer e até justo, sabe? Não acho que também é uma coisa que se sustente por muito tempo, não. E já que a gente tá falando sobre ex, tem muita gente que romantiza muito o ex-relacionamento, né? Tá solteira ou tá conhecendo pessoas novas e estão sempre comparando com o ex. Sim. O que você fala para essas pessoas que esquecem do motivo do término, de tudo de ruim que aconteceu e só ficam romantizando o ex-namorado? Tem muito disso mesmo. Assim, as pessoas elas tendem a querer muito ir para um lado conhecido já, né? O que é familiar a elas. Então, elas têm ali uma história com alguém, por mais que tenha sido um relacionamento caótico ali. É natural que você se veja nessa comparação com outras pessoas que você venha se relacionar. Seja no sentido ali positivo, né? De você, às vezes, criar um parâmetro bom do que aquela pessoa que você esteve te criou. Porque nem sempre o motivo do término é uma questão de briga, né? Às vezes a vida não permite que vocês estejam juntos, mas foi um lugar bom. E às vezes essas pessoas, elas criam, sim, bons parâmetros pra gente levar pro que a gente busca nas outras pessoas, mas mesmo quando são relacionamentos ruins ali, que geram alguns traumas, a gente tende a querer ir pra um lugar de familiaridade, muitas vezes, sabe? O que é comum ali pra gente. Então, a gente vai buscar, às vezes, pessoas que se assemelhem a esses lugares que a gente já esteve antes. Mas é isso, a gente tem que avaliar sempre o que significou na nossa vida esse processo, né? Se eram essas pessoas boas que a gente leva como parâmetro do que a gente quer abraçar pra nossa vida e o que a gente merece ou não. Ou esses lugares não tão bons, né? A gente também tem que usar de parâmetro para o que a gente não quer em um certo momento. E você falou de trauma, né? E muitas pessoas acabam levando os traumas do antigo relacionamento, principalmente quando acontece traição, né? Pro relacionamento seguinte. Tem alguma forma que a pessoa, não sei, de alguma forma se ajudar, assim, pra tentar entender que um relacionamento é um relacionamento, o outro é o outro, as pessoas são diferentes, não necessariamente você vai ser traída de novo. Como é que você ganha essa confiança de novo? A gente tem que trabalhar muito em nós, isso, sabe? Porque é muito comum a gente passar essas inseguranças de um lugar para o outro, assim, transferir isso. É meio que uma situação assim, né? As primeiras relações a gente se entrega com muita facilidade. A gente tá ali muito porque gosta. Simplesmente, não pensa muito em perspectiva futura. A gente só tá lá. E esses primeiros lugares, por a gente se arriscar demais, é muito comum que a gente se veja ali se frustrando também, na mesma medida. Por não ali balancear o se é bom pra mim ou não, a gente só tá lá. As próximas relações que vêm, elas vêm um pouco com essas limitações nossas, sabe? A gente não se entrega tanto. A gente vai criando ali um mecanismo de defesa também, pra não passar pelas mesmas experiências, pelos mesmos sofrimentos. Então, a gente vai criando um pouco disso. Então, a gente vai transferindo de um lugar para o outro, mesmo que essas outras pessoas não demonstrem ali que vão fazer as mesmas coisas. Só que sim, é um processo que a gente vai ter que ir trabalhando em nós. Dependendo de como esse trauma, né? Porque existem situações e situações, mas tem lugares que te tiram ali, te deixam nada mesmo, né? Tira a sua autoestima, tira a sua sensação de capacidade. Você sente que precisa daquele lugar, mesmo que é um lugar horrível.
Então, a gente tem que trabalhar em nós o que a gente. Essa sensação de resgate mesmo, sabe? Interno, de você buscar a sua sensação de capacidade, sua autoestima como um todo, né? As suas potencialidades ali, se encontrar em si, a ponto da gente se ver nas relações tão seguras de nós que a gente está lá porque a gente quer estar, não porque a gente precisa, sabe? A gente escolhe estar ali todos os dias, mas não porque a gente sente que precisa. A gente tem essa autossuficiência, de certa forma, sabe? Tem que construir isso no interno, não tem jeito, assim. O que você acha de pessoas que são amantes, mas que não conhecem o cônjuge? Então, eu sou amante de um homem, mas eu acho que tudo bem porque eu não conheço a mulher dele. O que você acha sobre isso? Eu acho bem complexo você já se relacionar com uma pessoa sabendo que ela tem... A amante sabe que ela é amante, no caso? A amante sabe que é amante. É amante. Eu acho que é muito complexo isso. Assim, você já começa uma relação, por mais que seja num intuito não só carnal, você começa ali a se envolver com aquela pessoa emocionalmente... você já se coloca numa posição secundária ali, né, de não prioridade. E dificilmente essas pessoas ali que estão traindo, elas realmente cumprem, né, com o que elas falam. Eu vou terminar, meu casamento tá muito ruim, meu namoro tá muito ruim. E fica nessa, né? Então você já começa ali a estabelecer o caráter da pessoa que você tá se relacionando. Isso diz tanto sobre você, de certa forma, do que você aceita, sabe? Você já aceita entrar numa posição como essa, dentro de um relacionamento, conhecendo o caráter da pessoa, de se ele não tá sendo honesto a quem ele deve algo, por mais que ele vá e termine com essa pessoa, você vai se sentir segura depois também, nessa relação? Isso pra mim é o ponto principal, assim. Não, lógico que tem o respeito de mulher para mulher, claro. Sim. Mas mais do que isso, como que, ok, vamos supor que ele deixe a mulher dele para ficar com você. Eu acho que eu jamais conseguiria confiar numa pessoa que começou a relação comigo já errando. Isso para mim ia pegar de uma forma... Eu lembro quando eu tava solteira e tinha alguns caras que namoram, né? Aí mandam um direct, curte, mandam umas mensagens. Eu ficava assim, gente... Como que eu... Ok, beleza, ainda saio com você, que nunca aconteceu e nunca vai acontecer na vida, mas assim, saio com você. Como que eu vou ter alguma coisa com você sabendo que você fez isso com a sua namorada, que 2 dias depois você vai postando foto que ama ela? Exato. Não, isso pra mim não existe. E pra mim também. Mas você acha que as pessoas que traíram muito, assim, mais novos, ou em outros relacionamentos, têm como mudar esse comportamento? Assim, se é um processo que acontece ali nas primeiras relações, é uma coisa que às vezes está muito associada a essa falta de entendimento desse lado afetivo. Às vezes vem muito da base também, sabe? De como isso foi compreendido ali. Como você entendeu relações na sua vida. Se você tem uma base, por exemplo, a gente entende, o primeiro processo que a gente entende é na nossa família. Se você tem uma base desestruturada nesse sentido, que você cresce em um ambiente de traição, de briga... E você vai entendendo o que é isso, é muito comum que a gente reproduza esses comportamentos. Afinal, a gente aprende muito a partir de reprodução de comportamento. Então, se a gente vai ver ali, às vezes está muito associado a esse processo. Se é uma pessoa que procura se entender, se reconhecer, às vezes passa por experiências e outras relações que fazem ressignificar esses processos internos, é possível de a pessoa entender, né, essa falha, entender esse processo. Agora, nem todo mundo consegue passar por esse processo e só continua reproduzindo, sabe, ao longo da vida. Então, eu acho que vai muito de si ali, sabe, da pessoa e o quanto ela tá disposta a também se entender. E a mudar, querer mudar. Total. E se arrepender. Exato. É você que fala, né, que pra pessoa... Como é que você fala? Que tem... não, você fala por que a pessoa trai. Pra mim a traição, ela tem 2 motivos. Falta de respeito, você não respeita aquela... Você pode... Pra mim não é falta de amor, tá? Eu acho que quem ama trai também. Sim. Mas eu acho que quem trai não respeita e não tem medo de perder. Total. Então, assim, se você me traiu, ou você não me respeita, ou você não tem medo de perder, ou os 2 juntos. Pra que eu vou perdoar? Pra que eu vou estar naquela situação? Exato. E qual foi a primeira coisa que você falou?
Você falou alguma coisa que, não sei se eu tinha te falado, mas que é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça também. Você só deixa de fazer alguma coisa errada quando você de fato se arrepende. Então, se arrepender é sentir uma amargura muito ruim que você não quer sentir de novo. Por isso que as pessoas que traem, não são pegas, elas muitas vezes elas continuam traindo. Porque elas não sentem a dor de ser descoberta, de perder, de ser colocada de lado. Consequências da atitude dela, né? Que são eles. Você acha que um relacionamento tóxico, ele pode deixar de ser tóxico? Eu acho que é muito difícil, uma vez que essa base já foi construída dessa forma, sabe? Porque você começa ali dentro desse ambiente que você vai construindo ali com a pessoa, se essa base ela já foi construída de uma maneira tóxica, né? Então, a partir de manipulação, desse ciúme excessivo, desse controle, é muito difícil que dentro desse mesmo ambiente, sem nenhuma perspectiva de mudança, essa mudança ela aconteça se esse externo não teve nenhuma modificação, sabe? Então, por mais também que a gente veja, às vezes, esse relacionamento, as pessoas terminam, ficam um tempo, não, vamos dar um tempo, aí fica ali esse tempo, passou ali um ano, né, ou meses, e aí a pessoa, não, mudei, vamos lá, né? As pessoas em si, elas podem até passar por processos de mudança, mas quando elas voltam para aquele lugar, existem padrões de comportamento ali que já existem naquele lugar. Então, é muito, muito comum que essas pessoas, elas voltem a agir como elas agiam, sabe, com o tempo. Então, é muito complexo isso, por conta também dessas variáveis desse ambiente, que as pessoas, elas mudam realmente quando elas querem mudar. Ninguém muda ninguém, né? Isso é uma coisa que a gente aprende na barra. E eu acho também que o relacionamento tóxico, ele pode até começar por uma parte, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas acaba que a outra também acaba se envolvendo e sendo tóxico de volta. E eu acho que ele só perdura, o relacionamento tóxico, se os dois forem, né? Eu acho difícil. O relacionamento abusivo, ok, acho que pode ser só uma parte sendo abusiva. Mas o tóxico, acho que acaba os dois entrando nessa dinâmica. Total. Mas assim, a gente vai sempre ser muito moldado por esse ambiente, né? Às vezes eu não sou uma pessoa tóxica, que nunca me vi sendo ciumenta, né? Nada do tipo. E aí eu entro numa relação com uma pessoa assim, extremamente insegura, que me cobra das coisas, cisma com qualquer coisa, Instagram, qualquer coisa é motivo. Eu passo a também me tornar essa pessoa, né? De cobrar, de olhar celular escondido. Sim. Eu passo a ter comportamentos que eu não tinha. Eu tenho até pacientes que já passaram por isso, assim, que pegava celular escondido e falava assim, nunca fui assim, não sei por que eu tô fazendo isso. Já aconteceu isso comigo. Eu já tive um relacionamento que eu nunca fui essa pessoa. Contanto que até hoje que eu namoro, eu falo assim, gente, eu jamais vou me permitir um dia ser aquela pessoa. Porque é um estado que, assim, você nem gosta de ser aquilo. Você nem sabe como que você acabou se tornando dessa forma. Mas é porque insegurança gera insegurança, né? Então, assim, você relaciona com uma pessoa insegura, que tem muito ciúme, que tudo é um problema, você acaba se questionando, tipo, meu Deus, então se eu sair, se eu responder isso também é um problema? Aí você começa entrando nessas noias e quando você vê, você tá fazendo a mesma coisa que o seu parceiro, vendo celular, brigando por qualquer coisa de ciúmes, ou um tentando provocar o outro. Sim. Isso é horroroso. É horrível. Intoxica muito a relação. Porque é isso, sabe? É uma insegurança de um que é colocada ali à prova e o outro começa a entrar nesse ambiente e também entra exatamente no que você falou, né? Se a pessoa ela teme tanto isso, por que será que ela teme? Exato. Né? Aí você vai lá e começa também a gerar essas inseguranças, Aí né? você descobre depois. Sempre Por que essa pessoa sempre foi insegura? Spoiler. Mas é verdade, né? Normalmente as pessoas que estão, né? A gente vê esses relacionamentos, assim, muito abusivos, de controle. Essas pessoas que tentam controlar demais, porque sabe, né? O que é capaz de fazer também. Diz muito sobre si. O foco atencional é sempre o que tá dentro de nós. Então, gerar essa insegurança ali é porque também sabe até que ponto pode chegar, sabe? Mas e tipo, nas situações, eu tava vendo outro dia um outro podcast de uma menina que ela falou que ela é muito ciumenta. Ela falou assim, gente, mas eu sou ciumenta, assim, sempre fui. E com não só relacionamento, mas assim, com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe, tipo, com amigas. Eu tenho ciúme. Ela falou assim, parece que eu sinto uma posse, assim, sabe? Eu acho que ninguém pode ser melhor que eu, ninguém pode ser mais bonita que eu, ninguém... É dela. Não é que ela se sente
Como que eu vou dizer? Tipo, ela não tem medo de perder a mãe e o pai pra outra pessoa, ou a irmã, ou a amiga. É posse. Ela quer que ela seja a número 1. E o namoro, ela diz, o namoro eu tenho medo. Vai que um dia ele se apaixona pela Ela é insegura. a mulher do trabalho. Tipo, como? Como que isso... Essa posse dela é disfarçada numa insegurança. Total. Ela tem tanto medo de perder aquela pessoa que ela quer controlar aquela pessoa a ponto dela não ter chance de sair um pouquinho de perto dali, entendeu? E aí tem que ter muita terapia pra melhorar isso? Tem. É porque é isso, esse medo da perda excessivo, sabe? Tá muito associada à carência e à ansiedade de pertencer, sabe? Quando a gente tem muito essa necessidade de pertencimento, é nosso ego que tá fragilizado, numa certa medida, né? Então, muito disso dessa insegurança e muita terapia, né? Pra entender também o porquê que existe esse medo tão grande do abandono, de uma certa forma. Muitas vezes tá associado à sua infância, né? Total. Tá muito associado. E associado também a algumas relações também que a gente vive ali, sabe? Uma coisa tá sempre levando a outra, né? Nós somos sempre um contexto, assim. Mas tá muito associado a isso, assim, as rejeições, rejeição e abandono, sabe? É uma coisa que caminham muito juntas. Então a gente vai trazendo isso ao longo da vida, né? Acha que aqueles lugares estão superados porque já passaram. Mas olha quanto reflexo vai trazendo, né? Sim. E é muito doido, né? Porque a gente acha que às vezes a gente não lembra, aliás, muitas vezes a gente nem lembra, então a gente já assume que não, que a gente nasceu assim e que não aconteceu nada no nosso passado. Outro dia eu tava conversando com a Giovana até sobre uma característica minha, e eu falei pra ela, nossa, mas eu não sei, porque eu sou assim, não sei o quê. E aí, conversando com ela nessa mesma conversa, eu me lembrei, né, de uma situação com a minha irmã, há, tipo, 1000 anos atrás. Falei, Gi, eu acho que é por isso. Então, tipo, às vezes você realmente nem para pra pensar que é alguma coisa do passado que te levou a ter tal atitude hoje. Não, total. Uma coisa assim que eu fui me dar conta até quando eu comecei a fazer terapia também, né? Comecei na faculdade também, porque eu falei, vou me formar em psicologia, né? Deixa eu fazer a terapia. Mas achava que também não tinha nenhuma questão pra lidar. A gente sempre acha, né? Que tá tudo bem, a gente sabe lidar. E eu comecei a ver, assim, foi uma época muito que eu tava também desenvolvendo transtorno alimentar. Eu tava, tipo, começando a entrar numas paranoias, assim, e viver um ciclo de compulsão, restrição ali, muito bitolada com o corpo, distorção de imagem. E eu falava assim, mas caramba, por que isso, sabe? Do nada. E aí, quando eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a ver esse processo e eu via que, por exemplo, na minha família, eu sempre ouvia discursos de, ela tá bem mais bonita magra, né? Sabe, assim, passava na praia, olhava, falava do corpo de todo mundo. E de essa compulsão pela magreza. E eu sempre achava aquilo normal, sabe? Fazia parte do meu contexto. Só que essas questões, olha como a gente internaliza, né? A gente fica ali, qualquer fase que destoa ali, que a gente se perde um pouco, que a gente começa a não se sentir bem com a gente, vira uma proporção muito maior, né? Você desenvolve um transtorno. Você começa e você não sabe de onde vem. Então, tem muita relação com questões da nossa vida ali que já são tão internalizadas em nós que a gente não para pensar o impacto que pode ter, né? Mas tem muito. Você já se sentiu traída por alguma amiga? Traída? Eu acredito que não. Dentro das minhas amizades, eu nunca tive essa questão, sabe? A gente sempre teve muito essa... Acho que durante a vida, assim, eu sempre colhi boas amizades, sabe? De uma certa forma, assim. Nunca tive uma amizade ali que eu olhava e falava assim... Realmente foi cruel comigo, sabe? Tem amizade que a gente vai se afastando, que acontece ali com o tempo, né? A vida vai também trazendo isso. Mas de eu chegar ao ponto de ter ali uma discussão, assim... nunca tive, assim, essa... Mari, outro dia eu vi você fazendo uma reflexão na sua rede social sobre o poder do pensamento. E é uma coisa que eu acredito muito. E eu faço muito, assim. Eu tento, assim... Uma coisa que a gente consegue controlar são os nossos pensamentos, né? Ou pelo menos tentar controlar. Porque ele pode ser ou o nosso pior inimigo e colocar a gente pra baixo, deixar a gente louca, ou o nosso melhor amigo, né? Total. Porque a energia que a gente coloca nas coisas é a importância que aquilo tem pra nossa vida. O que você acha disso? É muito isso, assim, é aquela coisa, né, de que na mesma medida que os nossos pensamentos, eles são a coisa que mais pode acabar com a gente, é também a única coisa que pode nos salvar.
E é muito sobre a nossa mudança de perspectiva. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes, assim, sabe? A maneira como eles enxergam determinada situação. Porque uma situação tem várias variáveis ali, várias formas da gente encarar e olhar, né? Então, isso tem muita relação com como eu ajo consequentemente. Se eu tenho ali um pensamento, já que eu acompanho comigo, de sensação de incapacidade de mim, não vou fazer isso, eu não ia conseguir, sabe? Eu já me coloco nessa posição, você não vai conseguir mesmo, sabe? Você já tá ali se condicionando a isso. Quando a gente começa a explorar um pouco mais de nós, esse pensamento ele vai mudando também, né? E a gente tem que trabalhar muito nisso. Eu vejo muito essa questão do pensamento, por exemplo, em relações muito ruins que as pessoas viveram ali e elas olham aquilo como um peso enorme na vida delas, sabe? A ponto de estagnar a vida delas. Nossa, mas por que eu vivenciei aquilo? Por que aquela pessoa fez aquilo comigo e não consegue sabe, aquele rancor, não consegue ter a sensação do perdão? E fica presa naquilo. E quando eu sempre falo, né? Você vai ter ali sempre duas vias disso. Você pode olhar esse sofrimento, sim, como essa âncora, que você hoje te estagna, literalmente te prende onde você tá. Ou você pode usar ela de ponte, né? De alguma certa forma, de você construir uma perspectiva de melhora. Afinal de contas, essa situação de desconforto, ela te traz uma perspectiva de eu preciso mudar. A gente só muda, né, dentro do desconforto. Então, quando a gente vivencia essas situações, alguma coisa está sendo solicitada de nós, pedida de nós, que a gente não está conseguindo reavaliar ali. Talvez seja esse o ponto, né? E quanto mais eu fico ali naquele pensamento de estagnação sobre aquela situação, mais eu vou ficar, né? Eu tenho que mudar minha perspectiva do tudo bem, aconteceu isso, falhei, né? E o que é mais difícil é a gente aceitar essas falhas que a gente tem, de se colocar em lugares que a gente não gostaria. Mas depois que passa, o que muda pra mim, né? Qual que é a boa perspectiva que eu consigo tirar disso, da minha mudança? Então, o pensamento, ele tem muita influência. Muita. Né? É você que me mandou outro dia um Reels do Justin Bieber falando que a gente sempre vai ter pensamentos intrusivos, né? Os negativos também, que nem você falou, do tipo, eu falhei, ou por que isso comigo? E é normal, não tem como a gente, né? É realmente o que a gente pode mudar, se a gente vai alimentar ou não esse tipo de pensamento, e sim mudar o foco e entender, tá, eu errei aqui, mas também o que eu aprendi com isso e posso focar no positivo. E aí o Justin falou em relação a pensamentos intrusivos, até de traição. Ele falou, olha, é do ser humano ter pensamentos assim. É claro que você vai achar uma pessoa bonita, é claro que você vai ter vontade depois de sei lá quantos anos de relacionamento, mas aí você tem que controlar aquele pensamento. O que é mais importante pra você? Ele falou, pra mim, o mais importante é o que eu tenho em casa, é o meu relacionamento, é o que a minha mulher traz pra mim, e eu nunca vou conseguir fazer nada que vá magoar ela ou atrapalhar esse relacionamento que eu tenho. Então, tipo, eu shifto o meu pensamento pro que tem de bom. E é assim que ele vai vivendo, né? Porque é normal todo mundo ter esses pensamentos. Muito. A gente tem pensamento automático, né? A gente não controla. Quando a gente vê, eles estão ali. E é muito comum a gente se ver entrando muitas vezes nessas paranoias que a gente vai criando, né? A gente entra com muita facilidade e é exatamente isso. A gente tem que canalizar, né? Tem uma coisa uma reflexão que fala sobre essa parte do pensamento, que é como se a gente estivesse ali na beira de uma estrada e os pensamentos fossem os carros que passassem ali. Você tá ali de fora, vendo todos eles passarem, né? E a gente não tem controle dos que passam ou não. Só que a gente tem controle nos carros que a gente entra. E aí a gente, muitas vezes, entra no carro errado e que leva para um caminho que foge muito, né? Só que é esse o ponto. Eu tenho que saber ali questionar esses pensamentos, sabe? Aquela coisa de questionar se é o motorista do Uber ali, tipo, é você, o senhor, tal? Porque entra naquela questão, né? Eu tenho que, na medida que esses pensamentos, eles vêm, faz sentido eu pensar, eu abraçar isso pra mim, eu querer entrar a ponto de começar a me deixar mal, de me gerar sentimento de angústia, incapacidade. Então eu tenho também saber barrar ali o momento, né, e adentrar ali no que realmente faz sentido. É um exercício, né, e não é fácil, porque é muito comum a gente se perder. Gostei dessa analogia do carro. Gostei. É legal. E tem muitas pessoas se questionando se estão com a pessoa certa, né? Com o homem da vida. Como que a gente sabe se a pessoa é o homem pra gente?
É uma coisa... Ou a mulher, né, no caso. Não, e é uma coisa que a gente acha que sempre vai se questionar de alguma certa forma, né? Porque por mais segura que seja a relação ali, por mais estável que seja, é aquilo. Estar em relações é sempre um risco. A gente pode conhecer anos aquela pessoa e por algum motivo não fluir da maneira que a gente gostaria, né? É uma coisa que eu sempre enfatizo para as pessoas, nas redes sociais e também para os meus pacientes, o quão relacionamentos são um risco e o quão a gente precisa se fortalecer em nós para não ter aquela sensação de que eu dependo das pessoas que eu estou, sabe? Porque aquilo, se as motivações daquela pessoa mudam e ela resolve sair, porque isso é incerto, a gente não tem controle do externo, minha base, ela não tá tão dependente daquilo, né? Tão fortalecida naquilo, mas em mim. Então, claro que vai doer, mas a gente vai saber lidar muito melhor. Agora, é esse o ponto. A gente, por mais que a gente colha relações boas, talvez a gente nunca tenha ali aquela sensação de 100% certeza. A gente tem naqueles momentos. Mas, na mesma medida que estar solteiro, por exemplo, é difícil em muitos momentos e a gente oscila, as relações também. Exigem muita manutenção, muito trabalho. Vão ter momentos de crise também, relações longas. As pessoas hoje, né, não conseguem, às vezes, sustentar isso. As pessoas são muito imediatistas, né? Não sustentam relações longas. Então, exige muito de nós ali, sabe? Mas estar com a pessoa certa, eu acredito que é estar com alguém que você consiga sentir essa segurança, acima de tudo. Esse lugar que você consegue contar, que tem essa parceria, que tem esse respeito, essa confiança, sem ser um lugar que eu consiga, que eu tema muito o que eu vou dizer, sabe? Que eu sinto uma liberdade de comunicação. Isso é a maior... Acho que o maior indício de um lugar seguro, quando você não teme o que vai dizer, sabe? Se eu falar isso, será que essa pessoa vai reagir mal? Será que ela vai se afastar, sabe? Eu consigo dizer as coisas. Então, talvez a pessoa certa seja a que me passe todo esse processo, né? Não quer dizer que não vai ter dificuldades também com a pessoa certa ali. Mas é aquilo, né? Mesmo eu estando em relações de muito tempo, ainda assim é um risco na nossa vida, né? A gente tem que ter isso em Isso é mente. muito verdade. É mesmo. E é bom isso, né? De você pensar que você consegue ser você mesma. Total. Tipo, não... É lógico, a gente tem que sempre filtrar o que a gente fala pro mundo. Seja pro seu pai, pra sua mãe, pra sua melhor amiga. Mas você conseguir ser você, com o seu parceiro, com a sua parceira, é um dos grandes motivos de que aquela é a pessoa certa. Total. É exatamente isso, né? Ô Mari, a gente abriu uma caixinha para as pessoas mandarem certas situações que estão acontecendo na vida delas pra gente dar o nosso conselho. Aí a primeira mandou assim: estava saindo com um homem e estávamos nos curtindo muito. Do nada ele foi parando de responder e agora não nos falamos mais. Isso faz um mês. Ele me mandou uma mensagem que está com saudade. O que devo fazer? Tá. Então ele tinha sumido, ele voltou. Aparentemente eles estavam ficando, ele sumiu e voltou com uma mensagem de que estou com saudade. Tá. E ele sumiu sem mais nem menos, assim. É só isso que ela falou. Do nada ele foi parando de responder. Tá. Ele foi parando de responder. O Deve que ter já sido clássico, né? Ghost, né? Que a gente fica se questionando do que aconteceu. É aquilo, né? Já faltou com uma responsabilidade afetiva de uma certa forma. Então, é muito comum essas pessoas, ali, por mais que elas despertem um interesse e se mostrem ali interessadas também, com esse tipo de atitude, né, de dar o ghosting, não deixa de ser ali uma quebra de expectativa que ela fez. E, poxa, se você tá realmente interessado e demonstra isso pra pessoa, vocês estavam saindo, né? Uma coisa é você tá só conversando, mas vocês estavam saindo, você minimamente é legal dar um toque ali, né? Mas voltar nesse momento talvez seja só por interesse ali de carência, de buscar às vezes um certo controle, de saber que tem um lugar certo ali, sabe, pra recorrer. Então, assim, eu não cairia nessa. Eu também não. Eu também não. Acho que a Giovana também não. Não Eu não é. cairia nessa, infelizmente. Não seria muito seguro. Pode até ser que ele mude de ideia, mas ele vai ter que se esforçar um pouco mais do que uma mensagem de estou com saudades. Exato. Pois é. Estou em um relacionamento e me sentindo distante dele, mas tenho medo de pressionar e afastá-lo ainda mais. Não sei como agir. O que vocês fariam? Certo. É o medo da comunicação, né? De uma certa forma ali, de você
não sentir essa segurança de falar. Mas essas coisas elas precisam ser ditas. Assim, não tem como a gente fugir da comunicação nas relações, a não ser que a gente viva ali uma relação falsa, né? Porque eu não passo a minha verdade ali, eu vivo nessa angústia constante, essa pessoa também, a gente finge que tá tudo bem. E não, às vezes é aquilo, não deixa de ser uma imposição de limite. Tá incomodando e a gente precisa falar. Quando a gente impõe limite, nada mais é do que a gente filtrar as pessoas da nossa vida, né? Porque a partir do momento que as pessoas que a gente impõe não gostam dali, então talvez elas abusassem da nossa boa vontade, talvez não estivessem ali na mesma sintonia, dispostas a entregar na mesma medida que a gente teria a entregar. Então, talvez fosse o filtro, né? Falar nesse caso seria muito saber estabelecer ali se a relação pode ou não vingar. E é o que a gente fala, né? Às vezes ela tá com medo de falar por ele acabar afastando ele mais ainda, mas se ela falar e eles terminarem o afastar, porque já tinha acabado antes mesmo dela falar. Então ela só vai estar ganhando tempo, né? Ou ela também se surpreende, né? Exato, ou positivamente. Total. Às vezes é isso que tá fazendo com que eles estejam mais distantes. O único caminho que não funciona é você não falar. Exato. Exatamente. Eu sei. Estou naquele início de relacionamento e ainda se conhecendo. Tenho dificuldade do joguinho. Acho que se eu não estiver disponível, ele não vai me querer. Mas ao mesmo tempo, estando disponível demais, possa fazer com que seja fácil demais para ele também. Como achar esse meio termo? Esse joguinho de desinteresse é muito comum, né? Nesse início, assim. E confunde muito, né? Porque também vai muito do quanto essa pessoa ela vai estar entregue ali, disposta a conhecer. É muito comum a gente esperar que essa atitude venha do homem, né? Sempre. E a gente, às vezes, fica nessa indecisão. Mas esse conceito tem mudado muito. Os homens de hoje em dia não estão tão nessa iniciativa como antes. Não estão mesmo. Não estão. Né? A gente que ficou 4 anos solteira, sabe, irmã? Não, mas é verdade isso. Tem até os memes, né? Homem de 2024. É verdade. Porque é muito isso, assim, mudou muito. Curtiu o story. Curtiu o story. Eu postava muito disso, né? Nessa fase mais solteira. Porque rola muita identificação, assim, dessas meninas, do quanto elas sentem isso, assim, às vezes esse descaso da parte masculina, mas entra nesse processo do joguinho de desinteresse, de alguma certa forma, sabe? A pessoa não pode se mostrar ali totalmente disponível para não parecer emocionada, mas também se ela some, pronto, também não quer mais nada. Então, já é uma relação que começa nesse ambiente ali, já não estão passando essa segurança, né? Será que é sustentável isso? Esse é o ponto. Com quem que a gente está lidando ali? É uma pessoa que está disposta realmente a construir ali uma relação? A querer estar numa relação, né? Porque se está nesse processo ali, já é um passo ali que talvez dificulte um pouco a entrada, né, nessa relação. Eu acho que é difícil mesmo achar esse meio termo, mas eu ia falar uma coisa que para algumas pessoas vai ser até meio difícil, mas para mim, você tem que ter bom senso. Você não pode ser emocionada, da mesma forma que você não ia gostar de nenhum emocionado com você, só que você também não pode mostrar desinteresse e descaso, porque desinteresse também gera desinteresse. Então você tem que aprender a ler a situação, né? Ele sempre tá te chamando, chama você uma vez. Sim. É assim que você vai achar o equilíbrio. Exato. E eu sempre falo uma coisa também que eu acho que, assim, as relações funcionam quando você é você mesma. E de forma leve, sabe? Tipo, sem muita cobrança nesse início. Só seja uma boa companhia e deixa fluir, assim, sem querer acelerar as coisas também de forma, né? Sim, total. Mas faz muito sentido isso, né? A gente ser a gente, é aí que a gente seleciona as pessoas certas pra nós ou não, né? Exatamente. Não tenho uma relação boa com a minha família e a família do meu namorado é maravilhosa comigo. Acabaram se tornando minha base, mas eu sinto que ele virou meu amigo hoje. Não é o homem que eu me vejo casando. Sinto que hoje eu estou nesse relacionamento pela família dele e eu não sei o que fazer. Isso é bem complexo, né? É complexo. E tem muito disso, assim, de pessoas que não têm uma família estruturada, encontra isso às vezes na família do parceiro ali. E como isso influencia, né? A decisão de continuar na relação. Porque, de fato, você se apega e se relaciona muito mais com a família. Você vê que ela até transferiu a ideia da maneira de se relacionar com ele. Passou a ser muito mais um amigo ali, um irmão, né? Do que realmente uma pessoa que ela vê esse lado afetivo.
Então, olha como muda, né? É complexo, mas também estar numa relação por conta disso perde a essência do que é o Perde. relacionamento, né? E às vezes você vai encontrar se a família for um valor muito importante pra você, já que você não teve isso na sua, às vezes, assim, por exemplo, eu digo isso porque eu tenho uma família muito unida e eu amo isso e eu não abro mão. Então, eu acho que eu só me relacionaria com pessoas que têm esse valor. E às vezes tem pessoas que não têm isso na família e querem ter isso na família do respectivo. Você vai acabar encontrando uma outra pessoa que tem essa família legal, que te abraça também. Não é só essa família. É que é complexo porque é como se você estivesse terminando com todos, né? Total. E a gente sabe como é que isso é também. Você cria laços. Demais. Mas no final do dia você vai estar casando com um homem, né? Não vai estar casando com a mãe, toda, ou com o pai, ou com o irmão dele, eu espero. Sim, eles vêm no combo, né? Exato. Mas eles não são o motivo ali, né? Não pode ser o motivo, tem que ser Às vezes casal. termina, e aí depois de um tempo ele fica seu amigo, sei lá. Né? Também, né? É E aí- difícil, mas sim. Aí vai ter uma. Depois afasta. Tem a relação ainda com a família dele, encontra outro. Mas isso que você falou é importante. A gente acha que só aquela família eu vou me dar bem. Exato. Tem outras tantas famílias maravilhosas no mundo. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu me dou muito bem com família de relacionamento. E eu me dei bem com todos os meus relacionamentos. Eu Com a também. família, né? Eu tenho isso também. E minha família também é bem próxima. Então eu entendo esse sentimento, assim, de... Exato. Não é só aquela sogra ou aquele sogro ou aquele cunhado que você vai amar. Não, existem muitas possibilidades de família. Exato. E até abre a mente, né? Ver esses diferentes contextos, várias formas de se relacionar dentro da família. E a gente que se deu bem com a família de todos os nossos ex, a gente sabe que realmente é difícil, né? Você ter que se afastar realmente. Parece que você tá terminando com todo mundo. Uma perda Mas você tá. geral. Mas você tá, exato. Mas a gente sabe também que existem outras. Tipo, por exemplo, meu primeiro namoro eram 2 meninos. E hoje o Alexandre são 4 irmãos, uma mulher e 3 homens. Só de ter mulher, a relação dos meus sogros com a filha é uma que, por consequência, comigo é outra. Então, os núcleos familiares, eles vão se moldando e aí você vai conhecendo outras facetas também de determinada relação, sabe? Total. E isso é muito legal também. Muito. Isso é verdade, porque a minha primeira sogra são 4 filhos, homens. Então não tinha nenhuma mulher. Então a relação dela comigo é uma. É uma, aham. Agora a minha outra sogra, que já tinha uma menina, já é diferente também, Exato. né? Todas maravilhosas, mas você vê a diferença de cada... Exato. Muda muito. Aí a última, eu me sinto muito boa amiga, uma boa pessoa e não acho que as coisas estão voltando pra mim. Estou solteira há muitos anos e pareço não encontrar ninguém. E assim, esse processo de estar solteira há muitos anos, às vezes a gente leva muito pra nós, né? O que há de errado comigo, porque que eu não consigo entrar em relações. Realmente, pode estar muito associado aos nossos bloqueios ali, do porquê que a gente não consegue se entregar pra esse processo. Afinal de contas, estar com alguém é você se colocar vulnerável a alguém. É você mostrar você. É aquilo que a gente falou, né? Ser você mesma. E muitas vezes a gente tem muitas pessoas que têm essa insegurança, né? De se colocar à prova quem é para alguém que não conhece, que não tem essa confiança. Alguém novo na vida. Então, gera ali muitos questionamentos. Por mais que a gente se considere ali uma pessoa boa, com valores, capacidades... O quão ali eu também me permito mostrar isso, né? E colocar isso em contato com o mundo e com as pessoas. O quão porque diz muito sobre a minha autoestima, de uma certa forma, né? A autoestima a gente associa muito à parte estética, unicamente, principalmente nós mulheres. Porque tá associada de uma certa forma, mas nada mais é do que você ali ter essa autoconfiança de reagir ao mundo e às pessoas. A pessoa autoconfiante, ela passa até uma imagem mais bonita, encantadora, ali, atrativa, né, pro ambiente. Então, tem muito mais relação com isso. Como a gente também consegue ter essa confiança de se colocar nas situações, sabe? A gente tem que rever também esse nosso lado, assim, do quão inseguras a gente pode se ver também, sabe? Fim, né? Fim. Não fim, porque a gente tem um joguinho que é o seguinte. Dentro dessa urna tem 4 bolinhas de 1 a 4. E aí você vai tirar, que vai ser o número de cartas que você vai ler. Beleza. Vamos lá. São quantas? Tem 4, aí você vai tirar uma. E aí?
uma. Ah, A gente odeia quando sai um. exato. Aí você joga o dado pra ver qual vai ser a cor da cartinha. Pode jogar no chão mesmo. Beleza. Laranja. Laranja. Pode escolher dentro, misturar. Beleza. Confiança. Nossa, imagina fazer psicóloga com ela, que paz. É. Ela é serena. É. Vai. O que você já fez ou deixou de fazer para ser aceito? Como você se sente em relação a isso? É muito louco isso, né? De a gente pensar que sim, a gente já fez muitas coisas para tentar ser aceito. Eu acho que o que mais me remete é dentro de uma relação. Quando eu vivenciei que era por questões religiosas. E era uma pessoa que eu me relacionei, ele era de uma religião ali muito conservadora, né? E evangélica ali, mas que era bem ali, é um mundo muito deles, assim. E eu não tinha esses mesmos costumes e tudo mais, né? Nunca tive nada contra, assim, sempre tive aberto esse processo, mas sei que ele não estaria a também conhecer outras possibilidades que eu poderia acreditar. E eu me via muito me introduzindo nesse meio, sabe? De estar nesse ambiente. Pra agradar. Agradar, total. Porque, assim, a princípio eu ia pra conhecer, entender, mas com o tempo eu me via cedendo, né? Aquilo de abraçar aquilo mesmo, assim, de frequentar, mudar minha roupa, sabe? Assim, você vai se moldando com aquilo. E aí você começa a ver, né, que é muito mais sobre o que você tá tentando buscar essa aceitação do que realmente ali, realmente querer aquilo, né? E eu acho que hoje, como eu me sinto, hoje eu entendi que esse processo de se escolher, a gente nunca se arrepende de escolher nós mesmas. Né? É muito louco isso, assim, porque foi muito importante pra mim. Eu aprendi muita coisa ali também. Mas hoje eu vejo que se eu tivesse escolhido aquele lugar, eu estaria me negligenciando completamente, sabe? Então, acho que foi mais Hoje eu me sinto mais com essa sensação de aprendizado sobre isso, sabe? E é esse o ponto. A gente nunca se arrepende de escolher nós mesmas. Assim, não tem dúvida. Lindo. Verdade. Lindo. Finalizamos bem. Não, mas antes tem essa cartinha aqui que a gente lê quando acaba. Tá. Que é: escolha uma palavra ou frase que represente algo de bom que você aprendeu ou relembrou sobre você depois de ter vivido essa experiência aqui do podcast. Uma palavra ou frase? Isso. Eu acho que é esse propósito, sabe? De você estar aqui, assim, e ter essas conversas, a gente também resgatar essas questões que são muito importantes, muita gente passa. Me conecta muito com esse meu propósito que eu abracei, assim, nesse sentido de falar desses temas que não é fácil, né? Vocês agora também, né, trazendo vários assuntos importantes aqui, sabem que não é fácil falar de temas como esse, né? A gente tem que ter um tato ali sobre isso. Então, quando a gente traz esses pontos, acho que na mesma medida que vocês também fazendo esse trabalho, unem a um propósito de levar isso para as pessoas. E passar esse lado, assim, né, de entender que todo mundo tá sujeito a passar por essas questões de alguma forma, e sempre tem o que a gente aprende em relação a isso. Então me remeteu muito a esse propósito aqui, foi muito bom. Ai, amei. Também. Obrigada. Obrigada a você. Amei, gente, mesmo. Obrigada. Muito feliz de ter você aqui. Eu tenho que pedir desculpa da minha voz, do meu jeito hoje. Eu tive uma infecção e fui esmurrada. Mas a próxima eu prometo que eu vou estar 100%. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Mari. A gente amou. O que a gente mais gosta é trazer psicólogo e falar sobre relacionamento. Que é o que as pessoas também mais Exato, gostam isso que eu ia de ver. falar, que é porque todo mundo ama e fica pedindo pra gente. É bom sempre trazer. E o jeito que você aborda os assuntos é muito delicado, é muito leve, é muito gostoso. Então, parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Parabéns também pelo podcast, que tá incrível. Obrigada. Obrigada. Não esqueçam de comentar, compartilhar, curtir, discordar, concordar, enviar para as pessoas que vocês gostam, quem você não gosta também, quem sabe. E é isso. Um beijo e até quarta. Um beijo. Até quarta. Até quarta-feira.